E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson, um dos professores de Geografia aqui do Aula em Casa Amazonas. Hoje, como sempre, desde o começo das nossas aulas, temos o nosso Praticando, uma atividade interativa, onde vocês vão realizar algumas atividades, vão observar direitinho alguns conteúdos referentes à nossa aula de ontem, nossa aula passada. Nós vamos verificar ali algumas atividades e vocês vão interagir comigo, certo? Então prestem atenção, respondam as questões para a gente poder trabalhar neste momento da aula de hoje, ok? Pessoal, a nossa aula 43, que é o Praticando, ela faz referência à aula 41 de Geografia, que é de projeções cartográficas. Verificamos várias informações, Como transferir a realidade e tal para um pedaço de papel, para um monitor e tudo mais, Vamos verificar então? Vamos começar a nossa atividade interativa de hoje. Primeira questão é sobre escala, outro assunto que nós verificamos nessa aula. A escala é um elemento fundamental em um mapa. Assinale a seguir a alternativa que melhor apresenta o conceito de escala cartográfica. Letra A é a relação não proporcional entre o mapa e as suas variações gráficas. Letra B é a medida da área dos mapas e cartogramas em geral. Letra C indica a proporção entre uma área da superfície e a sua representação em um mapa. Letra D aponta a relação de equivalência entre as áreas de um mapa e suas projeções cartográficas. Ou letra E representa o conjunto de orientações cardeais de um mapa, cartograma ou planta. Uma dessas 5 alternativas faz referência aí correta ao termo escala. Verifiquem aí direitinho, prestem atenção, daqui a pouco a gente conversa, hein? Coloquem a resposta no chat de vocês com o nome da escola de vocês aí. Até daqui a pouco.
Estamos de volta agora para a nossa interatividade. A gente sabe que no Praticando é assim, né? Rapidão mesmo. Essa primeira questão está bem tranquila, então dá para a gente começar, né, sem ter muita dificuldade, não é mesmo? Pessoal, bom dia. Temos muitas pessoas educadas aqui no primeiro ano do ensino médio, né? Severino, a Ana Rita, a Késia, Paulo Miguel, Adriano, Larissa, Thales, tem um monte de gente aí, né? Dando bom dia, mas já tem colegas aí que, né, já colocaram as respostas da primeira questão que eles acreditam que está correta, né? Ó, o Salomão, lá da Escola Estadual Isaac Werner, o pessoal está respondendo aí também, né? Temos aí a Yara respondeu a letra que ela acha que está correta, a Alice, o Joab e a Milena deram aí umas respostas diferentes, né? O Adriano também respondeu ali outras coisas. Tivemos vários colegas respondendo aqui, né? A Késia, Carlos Eduardo, o Eduardo, né? O Alessandro colocou o nome da resposta, mas não colocou. O Eduardo colocou a escola dele, né? Que é a Raimunda Holanda de Souza, mas não colocou a resposta da questão. Tá, colocou sim, marcou ali a alternativa que ele acha que tá certo, tá tudo certo, né? Vamos já ver. O Guilherme respondeu também a nossa primeira questão de hoje. A Késia, né, participando, a pessoa está participando, né? A Julie lá da Escola Maria Isabel Ferreira. Respondeu, o pessoal está respondendo, né? Pessoal, muita gente comentando aí, né? O pessoal tá, a maioria eu acho que está acertando, mas vamos já ver se tem certeza ou não, né? Porque tem uma galera que está colocando uma resposta diferente aí, daqui a pouquinho a gente verifica, né? A Ana Késia respondeu, Manuel, o Thales lá do CMPM 7, né? Aqui de Manaus, acredito eu. Acho que é Marco Antônio Vilaça, não é Thales? Sua escola aí, né? Guilherme, Rainara, Manuel, todo mundo aí participando. Obrigado pela participação de todo mundo. Pessoal, a alternativa correta dessa nossa primeira questão é a alternativa C, né? Nós temos aí as questões, a alternativa correta aí vai ser exatamente a letra C. A escala, ela indica a proporção entre uma área da superfície e a sua representação no mapa, né? A gente já viu aqui, inclusive, na nossa aula, né? Temos aqui de novo esses exemplos aqui, né? Onde a gente tem a escala numérica, que ela faz uma razão, ela faz uma fração de números. Nesse exemplo aqui, né? Onde cada centímetro vale 500 mil centímetros do real, cada centímetro no mapa vale 500 mil. Ou seja, e também nossa alternativa correta é a letra C, né? E a gente vai verificar novamente aqui as nossas informações da escala. A escala numérica, né, onde faz aquela relação matemática, né? Onde cada 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros, como está aparecendo nesse exemplo, né? Ou seja, cada centímetro no mapa vale 5 quilômetros no real. Então é um mapa que mostra uma área bem grande, né? E temos também a escala gráfica, como nós vimos. Ela faz essa relação visual mesmo, onde essa régua ela mostra exatamente que cada centímetro vale 5 quilômetros, né? Então a gente consegue visualizar certinho essas relações entre o real e o que está lá no mapa. Isso é a escala, né? Essa proporção do quanto que foi reduzido para caber naquele mapa, naquela representação gráfica lá, ok? É um dos elementos muito importantes para a produção de qualquer mapa,
Pelo menos os mapas oficiais, né? Os que têm compromisso mesmo científico. Vamos à segunda questão. Sobre as projeções cartográficas, é correto afirmar que nós temos aí 5 alternativas sobre as projeções cartográficas, aquela forma de transformar, né, o nosso planeta em um mapa, em uma representação plana, tá bom? Temos aí a letra A, B, C, D ou E. Marque a alternativa correta. Daqui a pouco a gente volta, coloque a resposta no chat, com o nome aí da escola de vocês e tudo mais. Daqui a pouco. Estamos de volta para a nossa interatividade. Aqui é papum, né? É rapidão mesmo, é só para dar uma olhadinha e marcar a alternativa que você acha que está correta. Obrigado pela participação de todo mundo aí no chat. O Ricardo, lá da Maria da Luz Caldeirão, né? Marcou ali.
alternativa que ele acha que está correta. Maria Clara, lá da Escola Estadual Tancredo Neves. O Severino marcou uma alternativa, o Fernando, a Kathleen, o Fredson, lá da Padre Luiz Ruas, marcou também a alternativa correta, a Adriele, lá da Homero de Miranda Leão, marcou também a alternativa, John Marlen, lá do Eunice Serrano, lá no centro, né, Marlen? Marcou a letra que ele acha que está correta, a Thalita, lá do Solon de Lucena, também respondeu, né, colocou aí as respostas. A Arivana, lá da Escola Estadual Novo Céu, a Ana Rita do Antônio Bittencourt também marcou, registrou aí todas as formações, o Fernando do Solon de Lucena também, a Escola do Solon de Lucena, pelo visto, é muito bem organizada, né, para acompanhar o aula em casa. O Ezequiel respondeu, né, ele é lá da Ernesto Penaforte, lá na Zona Leste, né. Ezequiel mandou uma mensagem no privado aí, falando das aulas, né, agradecendo pela explicação, obrigado, a gente faz o possível aí para ficar uma aula bem bacana mesmo. José Vinícius, lá da Severiano, né, marcou também. Gabriel, lá da Maria Rodrigues Tapajós, acho que é a Aldeia do Conhecimento, sua escola, não é? Você não tem certeza, posso estar enganado, não sei. Alessandro, lá da Raimunda de Holanda de Souza. O pessoal está marcando, né? Pessoal, eu vou ter que pular, gente, desculpa aí quem eu pulei. A vida é assim, às vezes alguém não olha pra gente mesmo, acontece, mas sempre alguém olha pra gente. Rainar, aula de geografia, tá? Tá bem escrito aqui, ó, bem aqui escrito aqui em cima, tá? Na sua tela, geografia, tá bom? Primeiro ano do ensino médio. Gente, vamos à correção? Segunda questão sobre projeções cartográficas, era para você marcar a alternativa correta sobre o que significa as projeções cartográficas. A alternativa correta aí é a letra C, né, como está aparecendo aí na tela. São formas de representar a Terra que é esférica, em um plano. Por conta disso, sempre haverá distorções. Perfeito. Essa descrição é o que mostra exatamente uma projeção cartográfica. Eu estou aqui, né, com algumas projeções que vão ficar passando aqui na tela para vocês. A projeção cônica, como essa que está aparecendo aí, né? Todas as outras, né? A azimutal, que a gente também estudou lá na aula, né? Essas formas de representar o planeta, elas têm essa característica, né, de pegar uma parte, a gente vai continuar vendo as outras, né, aqui agora, que estão aparecendo aqui para vocês, né, no caso da cilíndrica, são formas de representar. E nessa transferência de um formato esférico, que é o nosso planeta, né, que não é plano, para uma representação aqui que é plana, né? Às vezes as pessoas se confundem, né? Vêm nos livros e no monitor quadrado, né? E fica achando que o planeta é desse jeito. Quando na verdade é exatamente um processo de transformação, né? De um planeta que é arredondado para uma forma planificada. Tá bom, gente? E nessa transformação sempre vão acontecer distorções, né? E aí vai da escolha de quem produziu essas projeções aí, alternativa C, tá bom? Parabéns para quem acertou, para quem errou, vida que segue. Tem duas questões ainda aí para vocês responderem. Vamos para a terceira questão, gente. Olhar os mapas pode ser esclarecedor. Olhar para eles de ângulos novos pode ser ainda mais esclarecedor. É um texto aí do The Economist. Considerando a afirmação anterior, analise o emblema oficial da ONU, que utiliza um mapa com projeção azimutal equidistante, e indique a alternativa que explica a representação do mundo expressa no emblema. O símbolo da ONU, ele é ele mostra, né, uma projeção como essa aí que está aparecendo, com algumas folhas ao redor, né? Tem um símbolo da ONU bem específico. E aí a gente trouxe esse plano, esse mapa aí, né, essa forma de representação do mundo desse jeito, com outra coisa ali ao centro. É uma forma de projeção diferenciada, né? Marca a alternativa correta, a letra A, B, C, D e E sobre essa representação que está aparecendo aí na tela, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com a participação de vocês, coloque o nome da escola, aquilo que a gente já sabe, né? Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta para a nossa interatividade. Obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês aí no chat público. Salomão, lá do Isaac Werner, respondeu aí a letra que ele acha que está correta. Daqui a pouco a gente verifica. Né? O Adalberto também respondendo. Vitória, eu tento ser legal mesmo. Que falou aí que eu sou legal, mas longe, tá bom? Késia, obrigado pela sua participação, tá bom? Maria Clara, lá da Tancredo Neves, também respondeu. José Vitor, a terra é plana na cabeça de quem pensa isso, tá bom? Obrigado aí pela sua participação. André, do Roderico Castelo Branco, não colocou a resposta, só colocou o nome da sua escola, mas enfim, participou aí, né? O Guilherme, do Vasco Vasques, respondeu aí a alternativa que ele acha que está correta. A Bianca, lá do Luizinha Nascimento, lá na Praça 14, né? Marcou a alternativa aí, legal. Guilherme, lá da Nossa Senhora de Nazaré, obrigado aí pela sua participação, respondeu também, né? A Adriele colocou, ela é lá da Ruth Prestes Gonçalves. A Aline é da Escola Estadual Rio Preto da Eva. Essa escola é em Rio Preto da Eva ou é aqui em Manaus e o nome é Rio Preto da Eva? Não sei. Marcou aí a alternativa que ele acha que está correta. O Severino participou de novo. A Késia participando de novo, né? José Mateus perguntou a resposta da primeira. A primeira era a letra C. Bom? A primeira era a letra C, a segunda a letra C também, e a terceira a gente vai ver daqui a pouco. A Raquel, lá da Luiz Gonzaga de Souza Filho, o Ricardo participou de novo, né, lá da Maria da Luz Caldeirão. Bem, a Heloísa também é da Escola Estadual Isaac Werner, respondeu aí também a alternativa que ela acha que está correta. A Kiara, a Adriele, José Vitor, lá da Arthur Virgílio Filho, Santa Etelvina, né? Marcou a alternativa correta aí. Já trabalhei nessa escola bonita, né, José Vitor? Fernando Lima marcou ali também. O Alessandro da Raimunda de Souza marcou também. O Felipe Garcês respondeu aí. Muita gente participando, né? Não vai dar, gente. Vou ter que pular todo mundo aí, porque não tem como, né? Ezequiel marcou aí a letra A, porque ele jura, né? Que é daquele jeito ali. Bacana. Lá, obrigado aí pela sua participação. Ele é lá do Petrônio Portela, lá no Planalto, né? Se não me engano, Planalto, Juricaba, né? Sei lá. Obrigado pelos elogios aí, tá bom? Nós tentamos ser demais. Gente, a resposta da nossa terceira questão era a letra C, né? Esse mapa aí que aparece na tela é uma projeção azimutal. A alternativa correta é a letra C. O Polo Norte ao centro e as terras do Hemisfério Sul ao longe, distorcidas. Essa é uma característica da projeção azimutal. Ela é muito comum, né, a projeção azimutal, para mostrar mapas dos polos do planeta. A área do Polo Norte, a área do Polo Sul. Ela tem essa característica desses mapas, eles priorizarem só a área central, né? Como é o caso aqui, é a projeção azimutal essa daqui. Ela pega só essa partezinha assim, como se estivesse olhando de cima, apenas um ponto, e aí o que tiver ao redor fica um pouco mais distorcido, tá bom? Obrigado pela participação de todos vocês. Primeira questão, letra C, segunda questão, letra C também, terceira questão, letra C de novo. Vamos para a quarta questão. Será que a letra C de novo? Acho difícil, né? Vamos ver. Leia as afirmações e observe os mapas abaixo. Observe o mapa abaixo, tem um aí, né? Temos aí uma projeção. E temos 4 frases. Primeira frase, a projeção apresentada na imagem foi elaborada na segunda metade do século XX pelo historiador alemão Arno Peters. Segunda frase, a imagem apresenta a projeção de Mercator, ou seja, uma projeção conforme. Terceira frase, as distorções no mapa ocorrem no tamanho das áreas dos continentes, de forma que elas se tornam mais evidentes à medida que nos aproximamos dos polos. Quarta frase, a principal crítica nessa projeção é a visão eurocêntrica. Após a análise do mapa e das afirmações, assinale a alternativa correta. Temos aí 5 alternativas, e você vai marcar a que está correta. Analise as 4 frases, veja qual está correta, qual está incorreta, e depois marque letra A, B, C, D ou E. Daqui a pouco a gente volta.
Última questão do nosso... Opa, apareceu aqui. Última questão do nosso praticando de hoje. Né? Vamos verificar aí qual questão vocês marcaram, qual alternativa vocês marcaram. Essa última aí, né? Era para você analisar cada frase e marcar a alternativa correta. O Maximus, lá da escola, lá do Rui Alencar, marcou a letra A, que ele acha que é a letra A. O Adalberto marcou também a letra A. O Salomão marcou a letra C, né? O Reginaldo achou que está difícil, mas vamos ver, Reginaldo. Vamos ver qual que você acha que está legal. Severino participou mais uma vez. O Thales também, lá do Marco Antônio Vilaça, eu acho que é, né? Não colocou direitinho. CMPN 7, né? Felipe botou coisas aleatórias aí no chat. Felipe, segura a onda aí. Leandro marcou a letra A. Bianca, lá do Luizinha Nascimento, marcou a letra D, né? O Ricardo, lá da Maria da Luz Caldeirão, marcou letra C. A Estila, lá do Petrônio Portela, é no Dom Pedro. Desculpa, me confundi, realmente. É lá da letra A, né? Não é a Juricaba, não, né? A Maria Clara, lá do Tancredo Neves, marcou a letra A. Muitas respostas diferentes nessa última questão, né? O Guilherme, lá da Nossa Senhora de Nazaré, marcou a letra C. O Guilherme do Vasco Vasques marcou ali a letra A. A do Antenor Sarmento, né, aqui no centro, lá no centro, quer dizer, marcou também a letra A. Adalberto, tem que responder. Se responder, vou tentar não pular, né, Adalberto? Mas você já tinha respondido, né? Letra A, né? O Adalberto tá falando no chat aí que não quer que pule o nome dele, né? Calma. Antônio Luiz marcou, lá da escola José Coronel Assunção, marcou a letra A de Amém, né? Enfim. Vitória Braga marcou a letra A, né? O login é Vitória Braga. Acho que a escola que é Anselmo Jacó, né? Guilherme já tinha respondido, né? O Matheus colocou o nome dele e marcou a letra A. Alice, lá do professor engenheiro Sérgio Alfredo Pessoa, marcou também a letra A. Tem muitas respostas diferentes, né? O Ítalo marcou ali, né? O Ítalo tá falando, o Ítalo não falou nada, né? Ele só falou que o certo é E e não é, né? Então tá tudo certo, né? Continue assim, você tá falando certo mesmo. Bárbara, lá do Salão de Lucena, marcou letra A, né? Então, a Jamile perguntou as respostas, né? Que chegou agora do hospital, melhoras aí, tá, Jamile? A primeira questão, a primeira, a segunda e a terceira questão eram letra C. Bom, gente, obrigado aí pela participação de todos vocês, muitas participações, é isso mesmo, daqui a pouco teremos aula de História, né? A gente espera também, a professora Pet está esperando vocês também, para responder essas questões com a mesma participação que vocês fizeram aqui, tá? A alternativa correta aí da quarta questão, olha só que surpresa, ela também é a letra C. Apenas a frase 2, 3 e 4 estão corretas. Vamos voltar lá nas frases, rapidamente, só para a gente rever aí. A frase 1 ela está errada porque essa projeção que aparece no mapa ainda agora não é do Arno Peters, é do Mercator, né? Como aparece na frase 2. A terceira frase também está correta, a quarta frase também está correta. A única que está errada aí é a primeira, portanto, letra C. Né? A gente até verificou aqui, né, a projeção do Mercator, né? Ele tem essa característica de ser uma projeção que transforma, né, a projeção, o planeta, né, que é arredondado, numa projeção que prioriza exatamente as áreas mais de latitudes médias, exatamente onde fica a Europa, por exemplo, né? E ela acaba distorcendo um pouco as áreas mais afastadas, né, do planisfério, né, do mapa mundi. Então essa é uma característica dessa projeção do Mercator. Bom, gente, obrigado pela participação de todos vocês, foi muito bom. A gente vai voltar ali, continue estudando, né? A gente volta aí nas próximas aulas. Fiquem agora com a aula de História com a professora Pet. Bons estudos!
primeiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Como vocês já sabem, hoje é o dia das nossas atividades interativas. E o assunto delas, vamos lá, para que vocês possam ver, nada mais é do que aí os nossos hebreus, fenícios e persas que vocês viram na aula de ontem. Lembrando que vocês podem aproveitar para tirar as dúvidas de vocês também. Aqui nós temos o nosso chat, os nossos professores de história estão aí à disposição, tá bom? E sem perda de tempo, vamos trazer nossa primeira questão. Nossa primeira questão super tranquila. São características do território fenício. Ah, olha aí, temos muito então que discutir daqui a pouco, quando nós retornarmos. Retornamos para o nosso primeiro ano com a nossa primeira questão, e essa questão é muito objetiva, né? Vamos retornar a ela, então? São características do território fenício. Território extenso, dominado por férteis planícies. Na verdade, vocês sabem que ele é apenas uma pequena faixa ali, né? B. Muitas terras cultiváveis para o desenvolvimento da agricultura. Eles estão ali numa região um pouco montanhosa, né, gente? Então, A e B estão incorretas. C.
não havia saída para o mar, na verdade os fenícios estão de cara para o mar Mediterrâneo. E justamente aí que tem aquela característica muito importante deles, que é a talassocracia, que vocês viram ontem, que é justamente esse domínio sobre as atividades do mar. Então, como eu já respondi aí as 3 incorretas e dei as características dela, a alternativa correta é a letra D. Estreita faixa de terra, localizada entre as montanhas do atual Líbano e o mar Mediterrâneo. Como vocês já sabem, os fenícios eles se dedicavam ao comércio. E justamente estar de frente para o mar fazia com que eles desenvolvessem essa necessidade, tivessem essa necessidade, tá bom? Uma outra coisa que é muito importante vocês lembrarem sobre os fenícios é a questão de que eles eram distribuídos em várias cidades e estados que eram dependentes entre si. Tudo bem? Então, até mesmo ali a questão das cadeias rochosas, o relevo acidentado, ele fazia com que as cidades fossem distantes uma das outras. E por isso mesmo usar a tática da navegação para agilizar o comércio, tá bom? Então, lembre-se sempre disso. Outro ponto importante, o território fenício, onde ele inicia ali sua expansão em direção ao mar, fundando outras cidades e estados, ele é onde hoje é o Líbano. Outro ponto importante sobre essa organização é que as cidades e estados elas são independentes uma das outras, tá bom? Então lembrem disso aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre os fenícios ainda, vocês podem também perguntar para nós aqui no nosso chat. Então vamos ver quem contribuiu conosco aí. Desculpa de antemão se eu passar batido algum nome, tá bom? Então nós temos aí letra D, Alice, a Luana, Ellen... não consigo identificar aqui, tenho medo de errar. David, Jander. Jorge, tem que responder, tá, Jorge? O Adriano. Quem mais? Guilherme, Esther, Mirna, a Gisele, o João Pedro, Elciane. Quem mais? O Tiago e a Ellen, né? Então, nós temos aí já um pontinho de participação para esses colegas que marcaram a alternativa correta. E agora nós vamos para a nossa segunda questão. Vamos lá? Dentre as importantes contribuições deixadas pelos fenícios para a humanidade, qual que nós podemos destacar? Essa também está super tranquila. Daqui a pouco nós retornamos com vocês.
Todos apostos? Então vamos lá. Dentre as importantes contribuições deixadas pelos fenícios para a humanidade, destacamos. Eu sempre digo a vocês que a gente tem mania de achar que história é chato. A gente não tem essa mania porque a história é maravilhosa. Por quê? Porque a gente acha que está tão longe da gente, mas na verdade a história ela nos mostra como nós somos fruto de toda essa construção que já vem acontecendo há milhões de anos. Então, os fenícios nada tem a ver conosco. Tem sim, olha só essa questão. Então, alternativa correta, não é? A invenção do alfabeto fonético. Vocês lembram lá, tinham 22 fonemas, muito parecido com um certo alfabeto que nós usamos para falar também, não é isso? O que é essa fonética? Diferente dos egípcios, que tinham os hieróglifos ali, que tinham as imagens, né? O alfabeto fonético ele tem um som. Por que eles fizeram isso? Para facilitar a sua comunicação para o comércio. Eu quero mostrar para vocês por que as outras três não são corretas nesse ponto. Vamos lá? Olha só, construção de gigantescas obras para a prática da agricultura. Gente, vocês já sabem que eles estavam numa região um pouco montanhosa. Então, não é que a agricultura não existisse, ela não tinha a importância nem um solo de qualidade para que ela acontecesse, tá bom? Criação de um governo democrático. Na verdade, como vocês já sabem, os fenícios eram organizados em cidades-estados e cada cidade-estado ela tinha ali o seu pequeno núcleo oligárquico, ou seja, elas eram organizadas em monarquias e aqueles que governavam juntos com os monarcas eram os sufetas, tá bom? Então, nós não temos aí essa alternativa C. A prática do monoteísmo também não. Vocês já sabem que os fenícios, eles inclusive praticavam, né, sacrifícios humanos. Então, eles eram politeístas. A letra E é só para dar aquela enganadinha em vocês, mas na verdade nós não conseguimos, né? Então, aí nosso ponto de participação. Para quem que vai agora? Deixa eu ler aqui. Nós temos a... este lá do Petrônio Portela, o Tiago, o Rodrigo, a Milena, o Gustavo, Raíssa, Rian, Ezequiel, Adriele, Luciano, Anne Cristine, Ana Clara, Isaac, Cauane, Luane, Eva Luane, David, Andrei, Severino, Helenice, a Esther. Temos também a Sara, o Guilherme, o David e a Keliane. Então, pontinho de participação para os nossos alunos aí. Muito obrigada. Agora nós vamos à terceira. Essa terceira ela tem um enunciado um pouquinho maior, então eu vou deixar para que vocês interpretem, tá bom? Vamos já trazê-la aí para vocês, só um minuto. Então, olha só. Gostaria que vocês a lessem com atenção e interpretassem, que nós vamos fazer os comentários daqui a pouco.
Então vamos lá, a leitura para a gente interpretar com mais clareza aí. Olha só, Ciro o Grande conquistou para o Império Persa a cidade da Babilônia, libertando do cativeiro imposto por Nabucodonosor, um conhecido povo antigo que habitava a região da Palestina. Povo de crença monoteísta, e aí já tá a dica, né, gente? Que se destacou por sua fé e religiosidade. Marca a alternativa correta, então nós temos aí 5, e obviamente os nossos alunos marcaram a letra E, os hebreus. Por quê? Porque dos povos que vocês estudaram ontem, eles eram os monoteístas. Sobre o cativeiro da Babilônia, gente, Nabucodonosor, ele começou a expandir o Império Babilônico e ele acabou ocupando a região da Palestina, que na concepção da história dos hebreus é a Terra Prometida. Isso foi em 598 a.C. E aí o que ele fez? Ele leva esses hebreus para a Babilônia e os torna prisioneiros. Certo? Ele faz deles escravos. Apenas em 538, com Ciro o Grande, é que Ciro tinha uma visão diferenciada. Ele era um persa, né? Então, eu comentei com vocês ontem que os povos persas, em muitas situações, principalmente com Ciro, eles não dominavam aquele povo conquistado. Na verdade, eles respeitavam seus elementos culturais. Eles respeitavam seu processo histórico. E Ciro, ele tinha essa concepção. Ele sabia da importância daquela região da Palestina para aquele povo, para os hebreus. Então, o que ele fez? Ele vai começar esse processo de viver de forma menos opressora com os hebreus, e aí os hebreus vão começar a retornar para a sua região ali, a Palestina. Lembrando, gente, que também eles vão viver um processo chamado diáspora judaica, que é justamente quando eles começam a sua expansão para outros territórios. E por que isso é importante falar nesse processinho chamado diáspora judaica? Porque vocês vão lembrar dele pós-Segunda Guerra Mundial. Então, para vocês verem, como eu sempre digo, que a história não é um fato isolado, ela não está longe, ela não é as coisas do passado. Na verdade, ela nos traz várias reflexões para a atualidade, tá bom? Então, fica aí para os hebreus monoteístas que passaram pelo processo de aprisionamento por Nabucodonosor e foram libertados aí por Ciro o Grande, tá bom? E agora nós vamos para a nossa terceira questão. Aliás, quarta? Gente, já tudo isso. Ai, gente, que pena. Vamos lá, então? Então, olha só, mais um texto grande para vocês. Então, eu vou deixar vocês interpretarem para que nós possamos comentar daqui a pouco.
nossa última questão, é isso mesmo? Então vamos lá, gente, olha só. Na região onde atualmente se encontra o Líbano, só enunciado aí para eles, instalou-se no terceiro milênio antes de Cristo um povo semita. Povo semita, gente, na visão do processo aí, são os povos que têm uma mesma variação linguística que na visão bíblica descende de Sem, filhos de Noé. São os povos caldeus, os fenícios, os hebreus também, tá bom? São os assírios, é um grupo de povos aí que formam ali o Oriente Médio, tá bom? Só para quem ficou na dúvida aí. Que passou a ocupar a estrita faixa de terra com cerca de 200 quilômetros de comprimento apertado entre o mar e as montanhas. Várias razões os levaram ao comércio marítimo, merecendo destaque principalmente sua proximidade geográfica com o Egito, a costa que oferecia lugares para bons portos, e os cedros, não é? A principal riqueza usada na construção de navios. Então, como vocês já marcaram de cara, qual é a nossa questão correta? A letra A, os fenícios, né? Então, olha só, tivemos aí nessa questão a participação do Adriano, da Isabelle, da Kiara, da Estela novamente, da Julie, do Antônio, Eliandra, Salomão. Oxi, temos sexto ano. Letra A, Clarson, quem mais? Alexandro, Matheus, quem mais? Gleiton, Guilherme. Mais alguém na letra A? O Guilherme também. Temos outro Guilherme, né, gente? Eliel, Valesca, Severino novamente. Muito bom. E, gente, então, fico muito contente que vocês estejam participando. Lembre-se sempre, nós temos nossos colegas aí no chat que podem tirar as dúvidas de vocês. Vocês podem mandar para nós aqui também, ao vivo, que a gente responde. Meus queridos do sexto ano, vocês são lá na sala 2, tá bom? Fiquem acompanhando lá também as aulas de hoje. Muito obrigada, primeiro ano. Até a próxima.